Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais um vídeo de sistemas operacionais e tempo real, uma videoaula, né? Nessa videoaula eu vou abordar sobre o tópico recursividade. É o último tópico da unidade 1, é um tema bastante curto, tá? Que eu vou demonstrar para vocês agora na videoaula. Vamos lá. Então, a recursividade é um termo usado de maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto, tá, de um jeito similar ao que já foi mostrado anteriormente. Tá? Um bom exemplo disso são as imagens repetidas que aparecem quando dois espelhos são apontados um para o outro. Coloco um espelho para um lado e o outro espelho do outro lado paralelamente, né? Então a gente vai ver múltiplas imagens. Hoje em dia, com o pessoal utilizando bastante o software OBS para transmissão e gravação de tela, né? Tá? Se a gente mostra a mesma coisa que a gente está visualizando, também ocorre essa ideia de recursividade na imagem, né? Uma imagem bem pequenininha, uma após a outra, tá? Então, vamos lá. Na programação também tem isso, tá? Então, definição. Um procedimento recursivo é aquele que contém em sua descrição uma ou mais chamadas de si mesmo, se repetindo, tá? Todo procedimento para ser recursivo deve possuir uma chamada externa. Tá? Em um procedimento não recursivo, todas as chamadas são externas. Tá? A quase todo procedimento recursivo corresponde um não recursivo também. Tá? Então, ou seja, não necessariamente a gente tem que implementar soluções recursivas, tá? Mas geralmente soluções recursivas são bem otimizadas, tá? O que é bastante interessante. Aqui eu coloquei algumas figuras que ilustram essa ideia de recursividade, tá? Então essa aqui, então, um desenhando o outro, né? O espelho, como eu havia comentado antes, né? Tá? Essa representação aqui de recursão, né? E até mais recentemente aparece até no filme do Star Wars, né? Tá? Essa ideia do espelho também, né? Tá claro que com delay aqui na transmissão da imagem, né? Não é instantâneo, mas a ideia é exatamente essa, tá? Um método comum e simplificado é dividir o problema em subproblemas do mesmo tipo para implementar a recursividade. Então, como técnica de programação, esse método é conhecido como dividir e conquistar, do inglês divide and conquer, tá? E é a chave para a construção de muitos algoritmos importantes, tá? Bem como de uma parte fundamental da programação dinâmica. Tá? Então, uma grande vantagem da recursão é que um conjunto infinito de sentenças possíveis, designs e outros dados podem ser definidos, analisados ou produzidos por um programa de computador finito. Tá? Relações de recorrência são equações que definem uma ou mais sequências de forma recursiva. Tá? Alguns tipos específicos de relação de recorrência podem ser resolvidos para que se obtenha uma definição não recursiva. Só para deixar claro para vocês que pode-se ter isso. Tá? Bom, exemplo da recursividade em código. Aqui eu coloquei na linguagem pseudocódigo. Tá? A função matemática fatorial, tá, é um exemplo clássico em que a gente pode implementar um código para cálculo do fatorial utilizando recursividade. Tá? Então, exemplo de implementação de uma função que implementa uma função matemática fatorial é o seguinte: função fatorial, e aí o parâmetro passado é n. Tá? Então, se eu quero saber o fatorial de n, com n igual a 1, você sabe que o fatorial é 1. Para 2 é 2, para 3 é 6, para 4 é 24 e assim por diante, né? Eu creio que vocês conhecem aí qual é a ideia do fatorial. Tá? Então, como é que a gente implementa isso? Tá? De forma recursiva. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se o teste, para ver se o n já chegou no final da recursividade. Então, se n é menor ou igual a 1, retorna somente o valor 1. Se não, se for um valor maior que 1, tá? Retorna n vezes fatorial de n menos 1. Aqui que está a recursão. Tá? Vocês estão vendo que fatorial é o nome da própria função, então ela está chamando ela mesma. Tá? Então, exemplo, se eu colocar aqui fatorial de 3, vamos fazer assim que é mais fácil. Tá? Então,
Na primeira chamada, vai vir 3 aqui, né? Vai vir no senão, vai ser 3 vezes fatorial de 2. Fatorial de 2 vai entrar aqui, tá? Vai entrar no senão depois, 2 vezes fatorial de 1. Fatorial de 1 entra aqui, vai ser 1, né? Então retorna 1. E aí começa a retornar tudo. Então eu vou ter 3, 2 e 1, tudo multiplicando, né? Então isso vai dar o 6 lá que eu havia comentado antes. Claro que para números maiores vai ter mais recursividades e o cálculo do fatorial também vai dar certo, chamando mais múltiplas vezes. Vai depender do número ali, né? Então, implementando essa mesma função em C, tá, a gente teria algo desse tipo aqui. Então, int fatorial de int n, para números inteiros, né? O fatorial sempre funciona para números inteiros. Tá? If n menor ou igual a 1, return 1, else return n vezes fatorial de n menos 1. Tá? Então, essa aqui é a função, né? Como é que a gente chama? Tá? Através do, digamos assim, do método principal, né? Então, int main, printf, o fatorial de 5 é, e aí, bom, vai ter o resultado, né? Tá? Vai ser colocado ali o fatorial de 5. Lembrando daí que o fatorial de 5 vai chamar o fatorial de 4, vai chamar o fatorial de 3, vai chamar o fatorial de 2, vai chamar o fatorial de 1 e depois calcular todas essas multiplicações, ok? Bem simplesinho esse tema, né? E visto sobre esse tópico, tá, a gente termina a unidade 1, tá, desse curso, dessa disciplina de sistemas operacionais em tempo real, que é uma unidade de nivelamento de conhecimentos básicos de programação. Tá? Na próxima videoaula a gente entra no tema que tem o título semelhante ao curso, né? Então vamos ver sobre os temas de sistemas operacionais. Tá? Creio que é um conteúdo mais novo para vocês, que chama mais atenção. É importante a gente fazer esse nivelamento de programação porque, obviamente, isso vai ser utilizado no restante da disciplina. Certo, pessoal? Era isso por essa videoaula, então. Um abraço a todos e até a próxima.